Pai, Senhor Jesus, irmãos, é uma alegria podermos estar aqui nessa casa, nessa noite, louvando, adorando a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo, pelos seus feitos. Só de nós estarmos aqui nesse culto de louvor ao nome do Senhor, o nosso coração já se alegra e muito, irmãos. Pastor Jairo, Deus abençoe, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui nessa casa. Gesiel, Deus abençoe, em nome de Jesus. Já tivemos a alegria de estar com os irmãos de Quintino 2 nessa manhã, e Deus falou conosco de maneira especial, e não será diferente nesta noite. Já foi apresentado meu esposo, minha filha. Vamos à palavra do Senhor. Eu recebi o tema 2024, ano do crescimento, e eu perguntei ao Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer para as nossas vidas e para os nossos corações? O que o Senhor quer e o que o Senhor tem para as nossas vidas nessa noite? Vamos lá, Isaías capítulo de número 64. Há uma palavra de Deus para os nossos corações, e aqui nós ouviremos o que o Senhor tem para nos dizer a respeito de crescimento para a sua vida e para a sua obra. Todos encontramos, digam amém. Isaías capítulo de número 64. Diz assim a palavra do Senhor na minha tradução. 64:1. Se rompesse os céus e descesse, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce, para que os teus inimigos conheçam o teu nome, e as nações tremam diante de ti. Pois, quando fizeste essas coisas tremendas, coisas que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Obrigado, Senhor, pela tua palavra e por tudo quanto nós já ouvimos nessa casa nessa noite. Ouvimos, Senhor, palavras entoadas por intermédio dos louvores, palavras cantadas aqui nessa noite. Continua falando conosco. Nós viemos aqui na tua casa para ouvir a tua voz. Já ouvimos o Senhor falar. Fala e faz aquilo que lhe apraz, no nome de Jesus. Amém. Estamos num dos profetas maiores, o livro de Isaías. Ele é muito conhecido no Antigo Testamento. Já chegou muito tempo a ser um dos livros mais lidos aqui. O volume que tem o livro de Isaías o coloca num bloco de livros do Antigo Testamento, que nós costumamos dizer que são chamados de profetas maiores. Assim como outros blocos de livros são dimensionados aqui no Antigo, Pentateuco, os 5 primeiros, os históricos, os poéticos. Aqui nós estamos num livro profético. O nome do autor, o personagem principal, leva o nome do autor. Embora Isaías não tenha sido aquele em que escreve todo o livro, mas a sua maioria, há que se considerar a influência e a autoria de outros autores aqui, e de participação em alguns capítulos aqui desse livro de Isaías. Quando falamos do significado do seu nome, olhamos para a mensagem do livro e entendemos, o profeta carrega no próprio nome e na sua casa a missão que Cristo incumbiu ele de fazer. E qual é, irmã Silvana? Jeová salva. Jeová salva. Quando nós olhamos para o livro de Isaías, nós vemos dentro desse próprio livro uma mini Bíblia. O que é isso aqui? Nós temos aqui do começo ao fim um plano de salvação. De pecado à redenção.
nós vamos encontrar aqui dentro desse livro, um livro muito antigo, quase 740 antes de Cristo, mas que tem muito a se considerar para a nossa vida e para o nosso crescimento. Isaías não é um profeta que profetiza como Ageu, algumas poucas mensagens e entrega ali aquilo que o Senhor quer e termina o seu ministério profético. Não, nós estamos falando de um ministério profético longo, de aproximadamente 4 décadas. É isso que Isaías está a profetizar. Temos muitas coisas a considerar aqui. Primeira delas, Isaías foi escolhido pelo Senhor para fazer uma grande obra. Assim como nós estamos aqui nessa casa, nesse culto, nessa noite, fomos escolhidos pelo Senhor, chamado por Ele, assim como a nossa casa. Isaías tem no nome dos seus 2 filhos, casado e com 2 filhos. Leva no nome dos seus 2 filhos também um significado do que Deus tem para aquela nação. Estamos falando aqui que um povo que já não queria talvez ouvir aquilo que o Senhor tinha, mas tem um profeta para falar aquilo que o Senhor queria. Isaías é erudito, formado, um homem que se envolve com as questões religiosas, políticas ali da sua época, e fica no lugar que o Senhor o chamou para fazer algo com excelência. Fácil não seria, mas possível com certeza, porque todas as vezes que o Senhor nos chama para fazer alguma coisa, é Ele quem vai na nossa frente e vai dando a direção e capacitação. Todas as vezes que o Senhor nos comissiona de uma tarefa para ser executada, Ele vai dizendo assim: eu vou na tua frente, eu vou abrir caminho, eu vou tirando os embaraços, eu vou te dar graça, eu vou te dar condição, e o meu nome vai ser glorificado. Uma coisa que nós precisamos levar em consideração é que tudo que nós fazemos precisa ser feito para a glória do Senhor. Isaías está falando, está profetizando para um povo que aparentemente parece que está apático à vontade do Senhor. Parece que o povo para o qual Isaías está profetizando, está apático diante das coisas de Deus. E Isaías vai profetizar e chamar esse povo para uma grande responsabilidade e dizer assim: eu quero que vocês sintam aquilo que o Senhor tem para fazer no nosso meio. Eu quero que vocês sintam aquilo que o Senhor vai realizar no nosso meio. Mas leve uma coisa em consideração: todas as vezes que o Senhor nos chama para fazer algo, não é fácil. No meio do caminho aparecem dúvidas, no meio do caminho aparecem crises, no meio do caminho aparecem muitas coisas, mas o Senhor diz: eu vou continuar segurando na tua mão, eu vou continuar te ajudando. Não importa os percalços que tiverem no meio do caminho, eu vou te ajudar. Estamos quase nesses versículos que foram lidos, quase no fim do livro. Esse livro de Isaías, nós podemos dividir ele em 3 blocos, onde vai falar uma palavra de alerta, de juízo, tudo aquilo que o Senhor tem para o seu povo. Mas quando nós chegamos aqui no 64, nós precisamos resolver algo. O que, irmã Silvana? O profeta está diante de uma crise pessoal. E as crises pessoais, muitas vezes elas atrapalham o crescimento daquilo que o Senhor tem para fazer e para realizar. De novo, as crises pessoais, muitas vezes elas atrapalham o crescimento daquilo que o Senhor tem para fazer e para realizar. Mas o Senhor é aquele que não nos abandona sozinho no meio da estrada e no meio do caminho, não. Pode alguém não considerar o tempo e o momento daquilo que você está passando, sofrendo ou vivendo, mas o Deus do céu, Ele nos conhece. Aliás, não é a primeira crise que vem pairar sobre Isaías, não é a primeira crise. Lembra daquela crise nos primeiros capítulos do livro, em que o rei Uzias morre e que tinha grau de parentesco com ele? Lembra daquela crise que ele olha para o Senhor e vê o que está acontecendo de uma maneira diferente da realidade que ele vivia? Aqui no 64, novamente, nós estamos em uma crise. E tudo que Isaías quer é a interação e a intervenção de Deus. Por quê, irmã Silvana? O capítulo 63 e o capítulo 64 não tem uma ruptura, não tem uma separação. Eles são parte do original de uma mesma escrita. Então é como se o 63 fosse uma introdução daquilo que está por vir no 64.
Quando chega no 63:15, Isaías coloca de uma forma para o Senhor, dizendo assim: Senhor, tu que está nos altos céus, 63:15, da tua habitação elevada, santo e gloriosa. Eu queria saber, Isaías pergunta para o Senhor: onde está o teu zelo? Aonde está o teu poder? Por quê? Porque tudo que o Senhor está vendo e não reagir, não é possível, Deus. Eu queria saber, onde está o teu zelo? Onde está o teu poder? Isaías está querendo que o céu reaja de maneira imediata aquilo que está acontecendo. Isaías está querendo que o céu se manifeste com alguma coisa. Se o 63 vem introduzindo isso, o 64 não vai ser diferente. Só que no 64, Isaías enfatiza isso com muita clareza. Quando nós começamos o versículo de número 1, Isaías diz assim: olha, eu queria, ele dá uma expressão como se houvesse uma exclamação aqui: ah, se os céus rompessem e se o Senhor descesse. Isaías está dizendo assim, em outras palavras: eu gostaria que o Senhor usasse força, eu gostaria que o Senhor usasse poder, eu gostaria que o Senhor saísse rasgando tudo e intervisse na realidade do que eu estou passando, porque o Senhor pode fazer isso. Isaías está dizendo de uma maneira bem clara, e essa palavra vai se repetir nos primeiros versículos com muita clareza: desce, Senhor. Quando nós chegamos no verso de número 2, parece que é uma coisa tão simples, parece que é uma coisa tão clara, uma coisa tão comum de acontecer. E Silvana, eu não vejo nada de diferente nisso. Isaías começa a dizer assim: olha, o fogo faz queimar os gravetos, e os gravetos faz arder, faz ferver a água. O que tem de diferente, Silvana, nisso? O que tem? Se ligou o fogo, alguma coisa vai acontecer. Mas é isso que Isaías está dizendo para nós: o fogo aqueceu, os gravetos estão pegando fogo, a água ferveu. Ele faz essa comparação e diz assim para o Senhor: assim como o fogo aquece e faz a água ferver, desce também o Senhor e faz alguma coisa da camacéu e a camaçu. Veja, desce de novo. No 1 ele diz para o Senhor: rasga o céu e... como é que é, igreja? Rasga o céu e desce. No 2, faz a água ferver, assim como o fogo está fazendo a água ferver, assim como os gravetos estão em ação, eu também gostaria que o Senhor tivesse em ação. Então faz alguma coisa novamente, Senhor, e desce, Senhor, desce fazendo alguma coisa. Eu disse ao Senhor, todas as vezes que o Senhor nos dá uma palavra direcionada para algum lugar, o Senhor tem uma intenção e um propósito. A palavra ela pode ser lida hoje pela manhã, a mesma palavra, à tarde a mesma palavra, agora à noite a mesma palavra, mas o Senhor tem um propósito em cada vez que ela é verbalizada. O Senhor falou claramente ao meu coração: eu vou acender o fogo aqui nesse lugar, eu vou acender o fogo do avivamento aqui nesse lugar, e aí nós vamos saber é que minha camassúria, o que vai acontecer. Isaías está dizendo assim: o fogo acendeu. Veja, irmãos, olha que interessante, o mesmo fogo que ferve a água é o mesmo fogo que pode endurecer algo. Então o mesmo fogo que endurece algumas coisas, ele amolece outras. Mas o fogo vai arder, e aquilo que não é da parte de Deus vai sair. Assim, assim como aquele fogo, quando Paulo desce daquela embarcação, eles dizem: o que está acontecendo? Nós pensamos que ia morrer. Paulo disse: ninguém vai morrer, senhores. Ninguém morre quando Deus está no controle. A víbora picou, mas Paulo sacudiu e disse: o fogo vai queimar na secamassúria, não vai morrer. O Senhor, de maneira clara, estava deixando aqui evidente, como toda a palavra diz, que as nossas orações são ouvidas. O profeta sabia que ele poderia verbalizar, o profeta sabia que ele poderia clamar e reconhecer o Senhor. 1, desce com força. 2,
desce com poder. 3, desce e se manifesta. Tenho eu autorização da parte do Senhor. Em oração o Senhor disse aqui para mim, Decamassel e a Camantúria, haverá sinais da parte do Senhor nessa casa, nessa obra, nesse lugar. Eu disse, Senhor, é crescimento. O Senhor disse, para ter crescimento tem que ter avivamento, tem que ter fogo aceso. Isaías tinha certeza disso. Quando chegamos no 3, e ele vai pedir de novo para Deus descer. Meus irmãos, no 3 ele disse assim, desce e faz coisa como o Senhor fez no passado. Nós nem esperávamos no passado, e tu desceu. O que Deus fez no passado? Vamos só algumas coisas. Ele desceu e abriu o mar vermelho. Ele desceu no tempo de cheia e disse para Josué assim, passa Josué, passa porque eu vou abrir o Jordão, passa Josué. A água saiu da rocha. Teve um determinado momento, esse do capítulo de número 3, se eu não estiver enganado, versículo 6, 7 e 8. Deus falou assim para Moisés, Moisés, meu filho, eu estou ouvindo o que o meu povo está passando. É. Eu estou vendo o que o meu povo está sofrendo. Moisés, eu vou descer para livrar eles. Teve um momento que o próprio Moisés pediu para Deus, sem tua presença nós não vamos. Mas tem coisa que ninguém precisa nem pedir, é Ele que diz, eu desço e faço o que eu quero, eu desço e faço o que eu quero, eu desço e faço a minha vontade. A obra é dele, o povo é dele, a casa é dele, é por isso que Ele desce e faz o seu querer. 1, desce. 2, desce. 3, desce. 4, explica por que você quer tanto Isaías, em meio a essa crise, que Deus desça. Aí ele diz assim, Senhor, desde os tempos antigos, ninguém ouviu, ouvido nenhum percebeu, olho nenhum viu, outro Deus além de ti. Ninguém viu, ninguém ouviu, outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que a ti espera. Não tem. Isaías está dizendo assim, sabe por que eu quero que o Senhor desce? Eu quero que o Senhor desce e se manifeste, Senhor, para os nossos oponentes, para os nossos inimigos. Olha os dias que nós estamos passando. E ele começa a descrever o cenário. Que aonde está a irmã Silvana? 64, 5, 6 e 7. Ele começa a descrever o cenário e diz assim, ó, nós prosseguimos com os nossos pecados, e isso te deixou irado. 6, Senhor, nós todos somos impuros, Deus. As nossas obras, elas são consideradas como um trapo de imundície. 7, ele diz assim, Senhor, tu escondeste o teu rosto de nós, por conta dos nossos pecados. Todas as palavras que nós proferimos, em altar, fora do altar, em uma aula, no nome do Senhor, está tudo registrado, irmãos. Tudo registrado. Tudo que nós falarmos no nome do Senhor, está tudo registrado. Estamos vivendo tempos onde muitas pessoas querem um movimento e falam-se coisas que nós nunca vemos o cumprimento. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, e nós vamos ver isso se cumprir. Porque tudo que Deus fala, Deus fará uma coisa nova aqui no nosso meio. Como é que vai ser essa coisa nova, Silvana? Primeiro, o Senhor vai nos conscientizar que para crescer eu preciso reparar o altar.
O Senhor vai nos conscientizar que para o fogo descer tem que ter a casa arrumada. A casa tem que estar em ordem. E o Senhor vai nos convencer. Não é, irmãos, apontar, não é nada disso. O Senhor vai nos convencer um a um. Quando nós menos esperarmos, as nossas famílias estarão reunidas chorando em casa, adorando em casa. E vai trazer esse fogo para dentro da casa do Senhor. Levanta tua mão para o alto e agradece ao Senhor por tudo que Ele vai fazer. O tempo é dEle, a intervenção é dEle, o agir, o operar é dEle. Mas para o crescimento que o Senhor... Que isso, irmã Silvana? Olha o tamanho que nós já somos. Olha a quantidade de povo que nós já temos. Eu falo aquilo que o Senhor quer que eu fale, só isso. Nós não podemos nos iludir com o que os nossos olhos nos mostram. O Senhor está dizendo que vai ter reparação de altar. Vai ter reparação de altar. Altar vai ser reparado. Famílias vão se reconciliar inteira. Ei, famílias vão se reconciliar inteira. Famílias vão se reconciliar inteira. Porque o Senhor está dizendo: eu vou acender o fogo do avivamento. Eu vou acender. Eu vou fazer. Eu vou operar aqui. Isaías continua descrevendo o cenário. E ele diz assim, no 9, no 10, no 11. Ele diz: Senhor, as cidades sagradas, elas viraram deserto. Até Sião virou um deserto. Nosso templo glorioso foi destruído pelo fogo. Isaías está dizendo assim, está tudo caído. Ele está dizendo: Senhor, tem uma coisa, nós não podemos seguir do jeito que nós estamos. Isaías está dizendo assim: nós precisamos da tua presença manifesta aqui. Nós precisamos que o Senhor se manifeste no meio desse fogo. Nós precisamos que o Senhor se manifeste. Como nós precisamos que o Senhor se manifesta. Senhor, em tudo que nós colocarmos as mãos, se manifesta, Senhor. Se manifesta no nosso trabalho. Se manifesta no trabalho que nós ofertamos ao Senhor aqui como voluntário. Se manifesta, Deus. Isaías está convicto de algo, do quê? Sem a tua presença não tem fogo, não tem avivamento, não tem nada. Ele está dizendo: essa crise que eu estou vivendo, muitas crises, irmãos, que nós vivemos, são geradas pelo próprio céu. Que é isso, irmã Silvana? Algumas crises de inquietação que nós vivemos são geradas pelo próprio céu. Como assim? É o céu que gera uma crise dizendo assim: ore um pouco mais, santifica um pouco mais, desce um pouco mais, consagra um pouco mais, se volte para mim um pouco mais, deixa isso que não me agrada e você perde tempo de lado, se volte para mim nesse tempo, e você vai ver o que eu vou fazer e o que vai acontecer. Isaías está deixando aqui claramente: Senhor, não dá, desse jeito não dá. De que jeito? Desse jeito, sem a tua presença. E parece que não foi só Isaías que clamou desse jeito. Nós não precisamos ir muito longe para achar outro profeta que também estava em meio a uma crise e dizendo assim: eu não estou entendendo mais nada. Em outras palavras, foi que esse profeta é um profeta menor. Se Isaías é um profeta maior, esse outro é um profeta menor, chamado Abacuque. Ele diz: não estou entendendo mais nada. Eu clamo e o Senhor não ouve. Eu oro e o Senhor não responde. Não é que Ele não responde, é que Ele está fazendo do jeito dEle. O céu está trabalhando em movimento. É que parece que quando as coisas não acontecem do nosso jeito, o Senhor não está fazendo nada. Está fazendo. Eu vejo aqui de olhos abertos, o Senhor está mexendo na casa. Ouça o que eu estou te dizendo, eu vejo aqui de olhos abertos, o Senhor está mexendo na estrutura. Eu vejo aqui de olhos abertos, o Senhor está mexendo na estrutura. O Senhor está trabalhando. Ele diz assim: Senhor, olha esse outro profeta, semelhante a Isaías, em crise. Abacuque,
Senhor, até quando eu vou clamar? Até quando eu vou pedir socorro sem que tu ouça? Tu não está me ouvindo, Senhor? Quando Deus responde aquilo que ele não esperava. Ó, não é que eu não estou te ouvindo, é que eu estou trabalhando do meu jeito que é perfeito. É, Senhor, é. Ei, do jeito do Senhor vai ser melhor. Aí o Senhor responde, Abacuque senta. Uma analogia aqui do texto. Abacuque fica pasmo com a resposta que ele recebe. Por quê, Silvana? Porque não era o que ele esperava. Se o povo de Deus deixou a lei de lado, o que Abacuque está esperando? Que Deus venha e corrija seu povo, ele mesmo. Aí Deus diz, eu não, Abacuque, agora não é minha hora. Agora não é minha hora. Mas, Senhor, o que o Senhor vai fazer? Vou levantar os babilônios. Espera aí, Senhor. Essa não é aquela nação pagã? Que os carros e cavalos deles são mais velozes, Senhor, do que leopardos. É essa? O Senhor está falando sério? Abacuque faz essa primeira queixa, emenda com a segunda e ele diz assim, mas tu não é Deus zeloso? Como tu que é um Deus zeloso e de ordem, levanta uma nação pagã para vir contra o seu povo. Olha o que Deus está dizendo, eu faço o que eu quero, a casa é minha, o povo é meu, eu trabalho do jeito que eu quero. Deus vai fazer. Olha para quem está do teu lado e fala, Deus vai fazer uma coisa nova. Se prepara. Se prepara, Deus está dizendo, eu vou acender o fogo do avivamento, haverá sinais aqui nesse lugar, que vão correr longe do que Deus fará, mas eu vou colocar tudo no lugar. Abacuque diz, tu vai mesmo levantar esse povo? O Senhor diz assim, vou sim, mas Senhor, vou. Aí Abacuque diz, se não tem, Senhor, o que fazer? 2 em 1. Então eu vou me colocar na sentinela. Eu vou me colocar na torre de vigia. Eu tomarei uma posição sobre a muralha. E eu vou aguardar para ouvir, para ver o que o Senhor fará. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? Em outras palavras, quando eu estou no controle, eu faço o que eu quero. E do jeito que eu quero. Ninguém vai precisar ensinar o caminho para Deus. Naum, capítulo de número 1. Eu sou Deus que faço o caminho no meio da tormenta. Eu sei trabalhar. Eu sento no céu e descanso os pés na terra. Ninguém precisa me ensinar. Eu vou fazer algo novo e extraordinário aqui nesse lugar. Abacuque diz, estou entendendo nada. Estou entendendo nada. É mais ou menos alguns que estão aqui nessa noite dizendo, estou compreendendo bem. Se Deus vai mandar avivamento, se Deus vai mandar conserto. É os dois. Porque não tem como ele avivar se ele não consertar. Qual é, Silvana, que ele vai fazer primeiro? Ele vai colocar no lugar e vai acender o fogo que vai chacoalhar na sacamassúria. Abacuque disse, vou ficar na torre de vigia, aguardando e vendo o que vai acontecer. Quando chegamos no capítulo de número 3 do seu livro, olha que algo extraordinário, irmãos. Ele diz assim, a oração que Abacuque faz. Não se aparte da oração, irmãos. Quando você estiver fraco, ora. Quando estiver se sentindo forte, ora. Quando as coisas estiverem indo bem, ora. Quando parecer que as coisas não vão bem, ora. Capítulo de número 3, versículo de número 2. Ele faz uma confissão. Ele diz assim, Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu estou tremendo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo na nossa época as suas obras. Torna elas conhecidas no meio do tempo. Mas na tua ira, lembra-te da misericórdia.
Quantos conhecem um Deus de misericórdia? Eu sou um Deus misericordioso, diz o Senhor, bondoso e compassivo, tardio em irar-me, mas o Senhor precisa, diz Ele, colocar algumas coisas no lugar, para fazer esse avivamento acender aqui. Escuta, irmãos, e nós não vamos nos lembrar dessa palavra, isso não vai ser algo temporário e passageiro, isso não vai estar no domínio de ninguém, porque algumas coisas acontecem, e parece que a gente fica assim, foi por causa de fulano de tal, foi por causa de fulana, foi por causa de fulano. Ei, quando a gente rege bem um hino, e o céu recebe, a glória desce, foi por causa do céu mesmo, foi por causa dele. Ele diz assim, ó, a minha glória eu não divido com ninguém, eu deixo para vocês a alegria, e a alegria do nosso coração já basta, mas a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Se prepara, IEADERP de Ribeirão Preto, se prepara, porque, irmã Silvana, é um tempo novo chegado aqui nesse lugar. Se prepara! Se acamassúria. A gente pede autorização para falar algo, quando você não tem autoridade e certeza do que o céu está dizendo, a gente diz, me dá licença, vou falar isso aqui, não, quando o céu te incumbiu de falar, fala sem medo, porque o céu sustenta, fala sem medo, porque o céu sustenta, diz o Senhor. Liderança dessa igreja, se prepara com seus liderados, é um novo tempo estabelecido pelo céu, se prepara. Abacuque, ele disse assim, Senhor, é a confissão em forma de canto. Senhor, eu quero dizer algo para o Senhor, não é barganha, porque eu estou deixando claro para o Senhor, mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja uva, Senhor, nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não tendo produção de alimento na lavoura, mesmo que não tenha ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu vou te louvar, ainda assim eu vou te exaltar, ainda assim eu vou te engrandecer, ainda assim eu vou tributar honra e glórias ao teu nome, Senhor. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós? A crise, elas nos propõe uma reflexão. Para que, irmã Silvana? Crise propõe reflexão, para que nós possamos sair da estagnação. De novo, crise é momento de algo novo. Aonde está isso, irmã Silvana? Livro de Joel. Olha, os gafanhotos comeram tudo. Migrador, cortador, devorador. E depois o que sobrou dos gafanhotos, diz a palavra do Senhor, o fogo passou e consumiu. O que sobrou dos gafanhotos. E aí é no meio da crise que Deus vem e diz assim, Joel, meu filho, te levantei para isso. Parece que é fácil profetizar quando tudo está bem, não é? Joel, meu filho, diz para o povo que eu não quero ficar rasgando mais roupinha, não. Quero nada de pano de saco, não. Agora eu não quero que rasgue a roupa, eu quero que rasgue o coração. É tempo novo, é tempo novo. Eu quero que rasgue o coração na minha presença, diz o Senhor. O que o Senhor está dizendo, Deus? Eu estou dizendo que no meio da crise, tira-se o S e eu vou dar uma oportunidade de algo novo ser criado aqui. No meio da crise, nós paramos para uma reflexão, e o Senhor nos tira da estagnação. O que é isso, irmã Silvana? Sabe aquela vidinha, irmãos? Ai, está dando a hora do culto, eu tenho que me arrumar. Desliga a televisão, tenho que me arrumar. O Senhor vai gerar fome dele em nós. O Senhor vai gerar uma fome dele tão grande em nós, jovens, adolescentes, que a gente vai dizer, não, hoje eu não quero nem você, eu quero você. Irmãs, irmãos, igreja
igreja do Senhor, o Senhor vai gerar fome em nós, fome e sede de Deus, fome e sede de Deus, fome e sede da palavra de Deus. A crise não é de todo ruim. Crise propõe reflexão. Toda crise propõe reflexão. Elas nos colocam para pensar. Sai do estado em que tu estás. Sai, porque algo novo está chegando. Eu sei, irmãos. Eu sei que muitas vidas entraram aqui com muitas indagações, com muitas inquietações. E o Senhor está dizendo: eu vou fazer algo novo na tua casa. Quer ver? Olhem para mim aqui, ó. Primeiro ar, segundo. Tá vendo o terceiro? Olha o pessoal que está debaixo do terceiro. A irmã de laranja, a senhora. Ó, descansa a tua alma. Ó, não vai te matar, não vai, ela não vai te matar, não vai. O Senhor está propondo algo novo no meio de tudo isso que está acontecendo. Descansa a tua alma e o teu coração, está no controle dele. Está no controle dele. A irmã que está do lado, levanta, dá um abraço nela, para ela saber. Isso, abraça, abraça, abraça. A crise não vai te matar. Deus, no meio dela, está propondo algo novo. É algo novo mesmo, algo muito novo. Eu sei, Gesiel, eu sei, meu amigo, que eu voltarei nessa casa e nós estaremos vivendo um tempo muito diferente aqui. Silvana, você não está vendo? Eu estou vendo, irmãos. A casa repleta, quase que sem lugar. Eu estou vendo. Mas você não está entendendo o que o céu está falando. O céu está mexendo na estrutura de Camassúbia. Não estou falando de ampliação, não. Eu estou falando de mudança mesmo. O fogo vai acender. As coisas vão mudar. Camaço. E a calacéria e a camassúria. Que mais, Silvana? Eu ainda tenho tempo. E quero usar o meu tempo. 5 minutos para finalizar. 5 minutos eu quero chamar aquele Beck que estava cantando aqui esse último louvor. Nós vamos... É profético para essa noite. Pode ficar aqui, eu quero contar com vocês aqui. Veja, Silvana, como é que vai ser? É só nós entendemos o que o céu está mandando fazer. Josué teve medo. Eu estava sentada já aqui dentro, aqui com as nossas amadas. E o Senhor disse: olha, Josué teve medo. Tem alguém aqui que vai liderar algo tão grande. E o Senhor está dizendo: ei, coragem. Coragem. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Não foi que Deus disse para Josué: como fui com Moisés, assim serei contigo. Coragem. Mas olha o que Josué estava temendo. Senhor, é o povo. Porque o povo não é uma bênção, não é, irmãos? O mesmo povo que diz coloca, é o mesmo que diz. Pensei que vocês iam falar, é o mesmo que diz fica. O mesmo povo que diz coloca, é o mesmo que diz. Aí o Senhor está dizendo assim: Josué, meu filho, fica tranquilo. Sou eu que marcho na frente, ó. Eu piso e marcho e ninguém entra na minha frente, Josué, ninguém. Ninguém, Josué, ninguém. Josué está dizendo: mas o que vai ser, Senhor? Olha o que Josué recebe de palavra profética. Olha, pega para nós, igreja. Olha o parênteses que o Senhor está me fazendo abrir aqui nessa mensagem. Vai ser assim, Josué: coloque em ordem toda a casa. Ó, coloque em ordem todos os departamentos, sem exceção. E depois coloca eles para andar. Mas como vai ser quando chegar lá? Quando chegar lá, não fica dando um de coitado, não. Ó, levitas e sacerdote na frente. A planta dos pés dele tem que tocar no problema. Tem que tocar onde não abre. E depois de pisar lá, o céu vai fazer o milagre. Ei, milagre é assim quem realiza o céu. Essa casa vai viver algo extraordinário.
Escuta o que eu estou falando para você. Eu sou, antes de adorar, não quero segurar a tua adoração não. Ó, com muita responsabilidade. Eu sou de duas áreas que trabalham com a mente. Uma da teologia, outra da psicologia. A gente sabe palavras, os pregadores sabem palavras, as pessoas sabem palavras que emocionam. Eu nunca subi num altar. Nós nos conhecemos há alguns anos, não é, Gisele? Quantas vezes eu te pedi para vir aqui? Nenhuma. Em nenhum lugar. Desde quando eu ministro a palavra do Senhor. Presta atenção. Para quê? Para que você tenha liberdade de falar tudo que o Senhor quer que seja falado. Tudo que o Senhor quer que seja falado. Tudo. Se prepara. Prepara a tua casa. Prepara a tua casa. Prepara a tua casa. Pai, mãe, a palavra de autoridade na tua casa é tua. Pai, mãe, a palavra de autoridade lá na tua casa é tua. Prepara. Nós aqui nessa casa, o Senhor me autoriza a falar isso. E com isso eu estou encerrando para nós cantarmos ao Senhor esse louvor. Nós vamos viver algo de extraordinário, que vai atrair a atenção de muita gente para cá. Que isso, Silvana? O Senhor decidiu fazer aqui algo de extraordinário. O que Ele decide fazer não é por méritos humanos. Não é assim, eu sou melhor que fulano e Deus fez por causa de mim. Não, Ele faz porque Ele é grande. Ele faz porque Ele é poderoso. Ele faz porque é Senhor. Josué, meu filho, alguém aqui está com medo. Medo. Remi, caçubia, camandas. Sem medo, o Senhor já está te respondendo. Eu irei adiante de ti. Sou eu quem vou tirar tudo do caminho. Alguém aqui está dizendo assim, não me aprovaram. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem alguém com uma conversa com o Senhor. Senhor, não me aprovaram. Senhor, tem gente que está me reprovando. O Senhor está dizendo, a tua aprovação vem do céu. Primeiro deixa eu trabalhar. Deixa eu operar. Ei, Deus pega as nossas crises individuais, nos faz refletir ante a sua palavra, e diz assim para nós, não está tudo perdido, não está tudo perdido, não temas. Isaías chamou o Senhor para essa conversa, e ele respondeu para ele, tudo que ele colocou diante do altar do Senhor, o Senhor é poderoso para reverter. Abacuque estava em crise e não entendia o que estava acontecendo. O Senhor disse a Abacuque, não é que eu estou fazendo tudo o contrário do que você está pedindo, é que eu sei o que eu estou fazendo, o que eu estou operando. Abacuque disse, se o Senhor está no controle, então eu confio. Eu vou subir na torre de vigia e eu vou confiar. Ei, o nosso papel aqui qual é, irmã Silvana? É de olhar para dentro de nós. Porque a maior parte das vezes, sabe o que nós queremos? Corrigir a casa do outro. A grama do outro. Mas o Senhor está dizendo, é hora de nós olharmos para dentro de nós. E dizemos, Senhor, eu estou aqui e ouvi a tua palavra. Eu quero tudo aquilo que o Senhor reservou para minha casa, para esse tempo e para a minha vida. Os nossos irmãos do louvores. Vou fazer, pastor, vou fazer. O pastor está me autorizando e pedindo para que eu faça o convite e o apelo aqui nessa noite. Antes dos nossos irmãos dos louvores, do louvor. Talvez você ouviu essa palavra aqui nessa casa. Talvez você entrou aqui nessa casa com muitas inquietações e dúvidas e perguntas. Mas disse, eu estou indo lá sem compromisso. E o Senhor está dizendo assim, mas eu quero você, eu quero a sua vida e a sua casa. Você me servindo, para que eu faça uma obra completa na sua vida. Eu quero perguntar a alguém aqui nessa casa nessa noite, que há alguém disponível para voltar para o Senhor aqui nessa casa nessa noite. Você quer voltar para o Senhor? Você quer se reconciliar? Ou você quer aceitar Jesus nessa casa, nessa noite? Esteja você embaixo ou você na galeria. A oportunidade está aberta. Há um homem aqui nessa casa. E você entrou aqui dentro exatamente com essas crises na tua alma. Você disse para você mesmo, o que vai ser? Como vai ser? O que eu vou fazer? O Senhor está dizendo, entrega a sua vida e deixa que eu cuido do resto. Deixa que eu cuido do resto.
enquanto o louvor estiver sendo entoado, vocês têm essa liberdade de vir aqui. Seja um homem, uma mulher, uma criança, adolescente, jovem, seja para reconciliar ou aceitar a Jesus. Esse é o momento e essa é a oportunidade. Nós vamos louvar ao Senhor com esse hino, com esse cântico. Nós vamos louvar ao Senhor. Enquanto isso, você tem a oportunidade de vir até aqui. É o ano do crescimento e o Senhor preparou coisas extraordinárias para fazer na nossa vida e no nosso meio. Vamos louvar ao Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Aleluia. Ore ao Senhor. Um barulho de Ore ao Senhor. Isso. É como um vento veemente. Eu vejo línguas como que de fogo pousando sobre o ambiente. Glória a Deus. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Viva, Tiza com fogo, reacende a chama em mim. Reacende, Senhor. Batiza com fogo, Reacende, Senhor, em nós, Senhor. reacende a chama em mim. Glória, aleluia. Ore pedindo que o Senhor reacenda em você essa chama. Ore. Ouço um barulho diferente. É como um vento veemente. Olha. Eu vejo línguas como que de fogo. Hoje aqui, pousando sobre o ambiente. Oh, aleluia. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos, a casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Reacende, Senhor. Batiza com fogo, reacende a chama em mim. Me batiza com fogo, reacende a chama em mim. Glória! Aleluia. 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 Acende outra Aleluia. vez tua chama Aleluia. em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. Acende outra vez tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez.
Viva Deus! tua chama em nós. Aviva outra vez, aviva outra vez. A nossa geração tem lenha Glória. pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha, tem fogo, tem brasa e a glória está na casa. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha, tem fogo, tem brasa e agora está na casa. Pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo, acende a chama em mim. Me batiza com fogo, acende a chama em mim. A nossa geração tem lenha pra queimar. Diga! E pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha, tem fogo, tem brasa e agora está na casa. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha, tem pra queimar e pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha, tem fogo, tem brasa e a glória está na casa. Pode incendiar e vem nos batizar. E me batiza com fogo, acende a chama em mim. E me batiza com fogo, acende a chama em mim. Oh, glória! Aleluia. Louvado e engrandecido o nome do Senhor.